Olá, meu nome é Giovana Mitzi e eu sou uma estudante de psicologia no sétimo semestre. E hoje eu estou aqui para apresentar a minha pesquisa que se intitula O efeito da leitura de histórias em quadrinho sobre mudança de atitude em relação à gordofobia. E essa é uma pesquisa orientada pelo professor Márcio Borges Moreira. Vamos lá. Bem, ao longo da história da humanidade, o corpo humano ele sempre esteve sujeito a avaliações críticas de acordo com o contexto cultural e histórico em que esse corpo está inserido. Então, em algumas eras, como o Renascimento, por exemplo, o corpo mais robusto e volumoso que era considerado o ideal, porque era um símbolo de saúde, prosperidade e fertilidade. Já na Grécia Antiga e Roma Clássica, o corpo mais musculoso e atlético que era considerado ideal por refletir a tradição filosófica greco-romana, que valorizava essa harmonia entre mente e corpo. Então, portanto, a gente consegue ver que a ideia de beleza e corpo perfeito nunca foi estática, está sempre mudando, e atualmente, por uma consequência da sociedade capitalista em que a gente vive, e por uma influência forte também desses ideais greco-romanos, o corpo magro está mais em evidência do que nunca. Também por uma forte influência aí da mídia, moda, cinema e publicidade, onde a presença de pessoas gordas fora do padrão é extremamente limitada, raramente ocupando posições de protagonismo, não trazendo representatividade. E é dessa forma que é vendido para a gente de forma incansável esse ideal irreal de magreza, um ideal inalcançável que a gente nunca consegue atingir, levando aí mais de 3,5 mil pessoas a submeterem a cirurgia bariátrica por ano no Brasil, segundo uma pesquisa de Miranda. Isso reflete justamente a lipofobia, que é uma aversão à gordura que marginaliza essa parcela da população excluída do ideal estabelecido pela cultura ocidental. E também acontece a estigmatização do corpo gordo, que o leva a sofrer preconceito, exclusão, gordofobia. E atualmente o corpo gordo é automaticamente ligado à falta de saúde pelos parâmetros biomédicos de normalidade e patologia, o que nem sempre é verdade. É possível sim você ser um indivíduo gordo e ser saudável. Então, e segundo Nunes também, a gordofobia chega a afetar inclusive o mercado de trabalho, pois pessoas consideradas gordas são pior remuneradas por serem consideradas menos competentes. Agora, falando um pouco da análise do comportamento. A análise do comportamento é uma ciência que trouxe diversas contribuições para o estudo do preconceito, como o conceito de atitude, que é o comportamento emitido de acordo com uma história prévia de aprendizagem. E a formação da atitude pode ser definida justamente pela formação de classes de equivalência entre uma classe de estímulos e atributos avaliativos. Então, seria possível, assim, né, reorganizar essas classes de equivalência para modificar as atitudes de preconceito, e é justamente o que a gente tenta fazer aqui. E aí eu citei no meu trabalho 2 experimentos relacionados à obesidade de Moreira, que um é sobre transferência de função e o outro utiliza também a história em quadrinho para mudança de atitude relacionadas a crianças obesas, portadoras de uma síndrome, que é a síndrome de Prader-Willi, que ocasiona, né, essa ganha de peso. O objetivo da minha pesquisa é analisar o impacto da leitura de história em quadrinho na modificação de atitudes em relação à gordofobia. E aí, para fazer essa pesquisa, foram selecionados 3 participantes por conveniência, e o delineamento é experimental, de caso único, pré e pós-teste. Já a variável independente seria a observação do comportamento discriminatório e leitura de um discurso contra a gordofobia, enquanto a variável dependente é a mudança de atitude em relação a pessoas com obesidade. E essa pesquisa foi feita numa sala de aula de uma instituição privada de ensino. Para fazer a pesquisa, eu utilizei um laptop, um cronômetro, 2 formulários do Google Forms, né, para aplicação do TCLE e outro para a escala de diferencial semântico,
e uma apresentação de slides da história em quadrinho. O procedimento foi primeiro o preenchimento do TCLE, que é o termo de consentimento claro e esclarecido, e a coleta de dados ela foi dividida em 5 fases, que foi o pré-teste primeiro, depois a leitura da HQ, a cena 1 e 2, pós-teste 1, depois a leitura da cena 3 e, por fim, o pós-teste 2. E a apresentação da HQ, né, teve um tempo fixo de 10 segundos por quadrinho. Esse aqui foi meu TCLE, né, o termo de consentimento livre e esclarecido, e é onde eu explico a natureza e o objetivo da pesquisa, e aí o participante ele concorda em participar por livre e espontânea vontade. Ele tem que colocar ali o e-mail, falar que concorda em participar e o RG. Já esse aqui é a escala diferencial semântico que eu utilizei. Então, primeiro eu colocava a foto da minha personagem, depois aos 13 pares de adjetivos que vão ser usados na avaliação para medir essa mudança de atitude. Então, como vocês conseguem ver ali, o participante ele vai marcar de acordo com a avaliação dele. Então, no primeiro exemplo, tá triste e alegre. Ele pode marcar 2 caso ele ache que o personagem está um pouco mais triste. E assim por diante. Esses aqui são todos os adjetivos da escala diferencial semântico. São os 13 pares, divididos em adjetivos negativos e os positivos. E os 9 primeiros pares de adjetivos, eles são o nosso fator 1, que são adjetivos de avaliação. E os 4 últimos são o nosso fator 2, que são adjetivos de potência. Esses aqui são os personagens da minha história em quadrinho, sendo Carla e Letícia as agressoras da história, Lisa a vítima e a Sra. Smith a mediadora. E agora eu vou fazer aqui um resumo da minha HQ. Então, a personagem Lisa, ela é uma menina que tem um sonho de se tornar bailarina, né? Então, ela vai para uma audição de balé na escola e lá ela encontra Carla e Letícia, que automaticamente começam a zoar o corpo da Lisa, fazendo algumas piadas gordofóbicas e dizendo que Lisa jamais seria uma bailarina por causa do seu corpo. E aí a Lisa fica muito chateada ao ouvir tudo isso e começa a chorar. E Sra. Smith, que estava por perto, percebe a situação e vai tirar satisfação com as meninas. Sra. Smith, então, discute um pouco com as meninas e explica que a gordofobia é errado, e é muito errado falar mal do corpo da colega, e o balé é para todos. O importante é ter paixão e dedicação pela dança. E aí, uma semana depois, saem os resultados da audição que as meninas estavam participando, e tanto Lisa quanto Carla e Letícia passam nessa audição e elas ficam muito felizes. E depois de alguns meses, Lisa se torna a bailarina destaque da turma da Sra. Smith, conquistando a admiração e a amizade de Letícia, enquanto Carla fica frustrada e sozinha com o sucesso de Lisa. Aí, por fim, tem uma frase sobre a importância da representatividade. Enfim. Agora, falando um pouco dos resultados. Esses aqui são os resultados do meu participante 1. Esses são os gráficos. E como vocês podem ver, no meu eixo Y, a gente tem os adjetivos da escala diferencial semântico. E no eixo X, a gente tem a média das avaliações, que vai de -3 até 3. E aí, a linha azul representa o pré-teste, os resultados do pré-teste. A vermelha é o pós-teste 1 e a amarela é o pós-teste 2. No pré-teste de Carla e Letícia, as personagens agressoras do meu participante 1, elas iniciam com avaliações predominantemente positivas. Já no pós-teste 1, o fator 1 das duas personagens fica negativo, enquanto o fator 2 fica positivo. E no pós-teste 2, Carla continua com esse padrão, enquanto Letícia, que é a personagem que tem uma redenção, que pede desculpa, ela
fica predominantemente positiva. Já no caso de Lisa e Sra. Smith, a avaliação de Lisa varia um pouco, enquanto a da Sra. Smith é mais positiva. No pós-teste 1, Lisa ainda tem uma variação de avaliações, enquanto a Sra. Smith agora está predominantemente positiva. E no pós-teste 2, ambas estão bastante positivas. Já para o meu participante 2, no pré-teste, Carla e Letícia iniciam com fator 1 positivo e fator 2 mais negativo. No pós-teste 1, a avaliação de Carla varia um pouco, enquanto Letícia fica com o fator 1 mais negativo e fator 2 mais positivo. E no pós-teste 2, Carla fica com o fator 1 mais negativo e o fator 2 positivo, enquanto Letícia fica com as avaliações predominantemente positivas. Já no caso de Lisa, ela tem as avaliações mais variadas também nesse pré-teste, enquanto a Sra. Smith tem o fator 1 mais negativo e o fator 2 positivo. No pós-teste 1, as avaliações de Lisa ficam um pouco mais extremas, então o que era negativo ficou um pouco mais negativo, enquanto o que era positivo ficou um pouco mais positivo. Enquanto a Sra. Smith, ela já fica com as avaliações mais positivas, no geral. E no pós-teste 2, ambas ficam com avaliações bastante positivas mais uma vez. Agora o resultado do participante 3. No pré-teste, Carla e Letícia ficam com avaliações mais positivas, enquanto no pós-teste 1, o fator 1 fica negativo, enquanto o fator 2 fica positivo. E no pós-teste 2, mais uma vez, Carla continua com esse padrão, enquanto a Letícia fica com as avaliações positivas. Agora, para Lisa e Sra. Smith, tanto no pré-teste, quanto no pós-teste 1, quanto no pós-teste 2, elas ficam com avaliações predominantemente positivas. Agora, esse aqui é o gráfico das médias. Então, a média para cada participante, P1, P2 e P3. E aqui, o meu eixo Y vai ser a média das avaliações, enquanto o eixo X vai ser, respectivamente, o pré-teste, depois o pós-teste 1 e depois o pós-teste 2. E agora, a linha azul vai representar a Carla, enquanto a linha vermelha é a Letícia, a amarela é Lisa e a verde é a Sra. Smith. Tem um claro padrão nesses gráficos, então Carla e Letícia, as agressoras, elas vão iniciar com avaliações mais positivas, em média, para todos os participantes, caindo bastante no pós-teste 1. E no pós-teste 2, enquanto Carla decai nas avaliações, Letícia, que é a agressora que tem a redenção, pedido de desculpa, ela sobe nas avaliações. Já no caso de Lisa, ela inicia um pouco positiva, um pouco neutra para os participantes, caindo um pouquinho no pós-teste 1 e subindo bastante no pós-teste 2. Já a Sra. Smith é a que teve mais variação ali, mais fugiu do padrão. Então, para todos os participantes, ela iniciou mais positiva. E no pós-teste 1, para o participante 1 e 3, ela subiu um pouquinho, enquanto o participante 2 ela desceu. E voltou a subir no pós-teste 2 para todos os participantes. Agora, minha discussão é que, comparando o pré-teste e pós-teste, é possível observar que houve sim uma mudança de atitude com relação aos personagens da história em quadrinho em todos os participantes, corroborando assim com os estudos anteriores de Moreira. E, como esperado, os personagens agressores eles sofreram avaliações mais negativas, enquanto personagens mediadores obtiveram avaliações mais positivas. Porém, é interessante notar que, ao contrário do esperado, a personagem Lisa, que é a vítima, teve uma queda nas avaliações no pós-teste 1, logo após a cena em que sofre gordofobia. Mas depois as avaliações elas voltam a subir bastante no pós-teste 2. E isso provavelmente se dá
porque a Lisa começa a ter uma atitude mais positiva sobre si mesma na cena 3. Redenção da personagem agressora. Então, a presença dessa personagem com uma redenção, ela não está presente nos experimentos relacionados à obesidade, que eu já citei, mas há um personagem com essas características semelhantes no experimento 2 de 2023, também de Moreira. E nesse experimento, o agressor ele tem o pré-teste positivo, caindo no pós-teste 1 e tendo avaliações divergentes, né, no pós-teste 2. Diferente do estudo atual, em que Letícia obteve avaliações bem positivas no pós-teste 2 de todos os participantes. E isso provavelmente se dá pelo bom desenvolvimento da personagem durante a HQ, que não só reconheceu o seu erro, como também virou amiga da vítima e se distanciou da outra personagem agressora. Então ela teve um desenvolvimento muito bom. Agora, sobre as limitações das pesquisas futuras. Não houve personagem masculino na HQ, portanto, é possível que isso tenha afetado os resultados, a gente não saberia como a presença de um personagem masculino poderia afetar os nossos resultados. E as personagens elas têm características diferentes entre si, né? Como a cor do cabelo, o estilo de roupa e os penteados. E esses fatores podem ter sim uma influência nos resultados. Portanto, em investigações futuras seria bastante interessante ter uma diversidade maior de personagens para a gente ver como isso poderia afetar os resultados finais. Então, as minhas considerações é que a gordofobia é um fenômeno bastante complexo, presente na sociedade, e eu acredito que essa pesquisa tenha, sim, contribuído significativamente para a compreensão desse fenômeno e abrindo aí potencial para pesquisas futuras na área para mitigação da gordofobia. Muito obrigada pela atenção.